Eu sou um contador de história. Gosto de contar história, gosto de rir e gosto de fazer os outros rirem. E isso eu consigo. O movimento armorial foi um movimento que nós criamos na década de 70 exatamente para valorizar a cultura brasileira. Nessa época, você sabe muito bem disso, a cultura brasileira estava marginalizada. Qualquer coisa que se falasse de valorização do país e do povo era tido como sendo um confronto com os Estados Unidos ou com quem lá fosse. De maneira que todos os movimentos e grupos que lidavam com a cultura brasileira tinham sido ou dispersados ou foram fechados, né? Foi nesse tempo que o importante movimento da música popular brasileira foi substituído pela Jovem Guarda, que foi uma ponta de lança da música americana no campo da cultura brasileira. De certa maneira, o movimento armorial representou uma espécie de divisor de águas aqui no campo da nossa arte. Porque eu obtive o apoio de grandes artistas, como Gilvan Sambico, por exemplo, para mim o maior gravador brasileiro, de um músico chamado Antônio José Madureira, que foi o coordenador do Quinteto Armorial, escritores como Raimundo Carreiro, Janice Japiaçu e outros. E com isso a gente fortaleceu muito o movimento e conseguiu mantê-lo até hoje, que ainda hoje, o que não é muito comum no movimento, né? Os movimentos, por natureza, demoram um pouco. A Semana de Arte Moderna, nem os 7 dias que a semana tem durou, foram 3 dias. Eu recebi influência da Escola do Recife, que é um movimento do século XIX, liderado por Tobias Barreto e Silvio Romero. Recebi influência do movimento regionalista, né, do romance de 30, principalmente, ligado ao movimento regionalista, e da Semana de Arte Moderna, do movimento modernista, recebi também uma influência muito grande. Agora, quando eu digo que sou admirador de Euclides da Cunha, eu estou dizendo que a minha origem e a dele, está mais para trás, é José de Alencar. Às vezes as pessoas se admiram. Uma vez um escritor aqui chegou até a me tratar com certa aspereza, porque ele queria que eu dissesse que tinha por Machado de Assis, que eu tinha para Machado de Assis a mesma dívida que tinha para com José de Alencar. Olha, eu não vou dizer isso não, porque não é verdade. Não é verdade. Agora, isso não quer dizer que eu considere José de Alencar maior do que Machado de Assis, não. Tá certo? Machado de Assis é maior como escritor do que José de Alencar. Mas é uma questão de linhagem. Normalmente, José de Alencar é visto como um romântico, lacrimejante, né? Um escritor para adolescentes e coisa, etc. Pois bem, eu fiz uma experiência curiosa uma vez, na Universidade Federal de Pernambuco. Estava havendo lá um congresso de linguística, tá certo? Eu peguei um texto e li para o pessoal ouvir. E depois perguntei quem é o autor desse texto. Todo mundo votou
em Euclides da Cunha e era José de Alencar. Está entendendo? Escritores brasileiros que me marcaram, eu escolheria Alencar, Lima Barreto, de quem eu gosto muito, estou dizendo entre os prosadores, né? Aloysio Azevedo e Euclides da Cunha. Eu recebi uma influência grande desses quatro. Na poesia, eu escolheria Cruz de Souza, de quem também recebi uma influência muito grande, e Augusto dos Anjos. Então, esses seriam os meus patronos no Brasil, né? Gosto muito da literatura russa e da literatura espanhola. Gosto muito de Dostoiévski, muito de Calderón de la Barca e de Cervantes e de Gogol. Eu tenho algumas características do ator e palhaço frustrado que sempre fui. Às vezes os atores, as pessoas que estão me entrevistando, dizem, fique natural. Eu fico com vontade de dizer, então apaga a luz e tira a câmera, porque eu não sou ator, tá entendendo? O ator é quem representa a naturalidade. Eu não represento naturalidade, não. Ou eu estou natural ou não estou. De certa maneira, eu me realizei como ator na qualidade de professor. Está entendendo? Porque eu não sei se você já reparou, mas o professor que não tiver um pouco de ator, ele não se comunica e os estudantes detestam as aulas dele, tá certo? Depois que eu entrei na universidade e até quando saí, nunca deixei de ser paraninfo, nenhum ano. Quer dizer, agora é verdade que eu ensinava muitas turmas, tá entendendo? Eu ensinava 4, 5 turmas por semestre, mas eu ensinava em biblioteconomia, letras, quando eu ensinava literatura brasileira, ensinava estética no curso de arquitetura, no curso de comunicação social, comunicação visual, desenho industrial, e sem se falar no mestrado de História e no departamento de Filosofia. A cátedra tem alguma coisa de palco, não é? E de tribuna, e do mesmo jeito que o palco também tem alguma coisa de tribuna e de cátedra. Essas aulas de espetáculo que eu estou dando atualmente, tem alguma coisa de ator nela. Eu funciono como ator em determinados momentos. Agora, é um ator muito particular, que minha voz é baixa, feia, fraca e rouca. Eu tenho que trabalhar com microfone. Trabalhar como ator convencional não posso. Já pensou Hamlet dizer um monólogo com o microfone na frente? A aula espetáculo, como ela é ministrada